Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, você já leu alguma coisa na Bíblia e que te causou uma certa inquietação, alguma curiosidade, e você voltou a reler o texto para saber se o texto estava falando aquilo mesmo? Ou, de repente, estando na igreja, ouviu uma mensagem que te causou um certo apontamento para aquele texto bíblico que você passou a estudar um pouco mais por conta daquilo que foi falado no púlpito de uma igreja. É natural que isso aconteça. E bem, na verdade, as Sagradas Escrituras devem serem avaliadas sim. Você, como cristão, deve conhecer o livro que você se utiliza como apontamento da sua fé. Afinal de contas, John Stott já dizia para nós que nós somos o povo do livro. Os bereanos, na época da narrativa bíblica, enquanto o pregador estava discursando, eles tinham a Bíblia aberta na frente dos pregadores, avaliando cada palavra que o pregador falava. Você já deve ter ouvido muita gente chamando Zaqueu de ladrão. Curiosidade bíblica hoje será que Zaqueu era ladrão? E aí, vamos para mais um bom bate-papo? Pegue a sua Bíblia comigo, falando de Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19. Escrito está: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, grave isso, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Grife isso que vou vos falar agora. E se em alguma coisa tenho defraudado. Defraudar é roubar, ludibriar, passar para trás, enganar alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Existe um livro chamado Escribas e Fariseus, que é do autor chamado Saldarini, e é um livraço da tradição das Paulinas, que é de tradição católica, e ele vai contar para nós sobre o modo operante de cada partido político da época de Jesus. Por exemplo, o texto está explícito que existe um lugar, Jericó. E não confunda essa Jericó com a Jericó dos dias de Josué, ok? Segunda coisa, a Bíblia está falando do nome de um homem, que era Zaqueu. A Bíblia também fala sobre a sua profissão. Ele era chefe dos publicanos e seu status quo. Ele era rico. Porém, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A Bíblia fala de uma debilidade. Ele era de pequena estatura. É importante a gente avaliar isso porque muita gente acredita que Zaqueu era ladrão por conta da fama dos publicanos. E a Bíblia também mostra um outro publicano, chamado Levi, que nós conhecemos como Mateus, que teve a oportunidade de participar do colegiado apostólico de Jesus. E aí a gente precisa parar para analisar, por exemplo, naquele período e naquele tempo existiam os essênios, os fariseus, os escribas, os herodianos, que eram chamados de raposas,
e tinham os publicanos. Os publicanos eram aqueles que trabalhavam para Roma, porém, eles nem sempre tinham o sangue romano. E aqui você tem um judeu contratado para cobrar de outro judeu. É interessante a gente perceber que quando um judeu está cedendo dinheiro para um outro hebreu, a Bíblia dá-nos uma informação, vou ser provocativo hoje para você procurar em casa. Vou te dar uma pista dentro do Pentateuco, que ele não poderia cobrar juros, não poderia agir como um agiota. Mas se o camarada não fosse da sua mesma nacionalidade, ele poderia impor os juros. Está na Bíblia. É interessante a gente perceber que uma coisa eram os camaradas saírem para cobrar, e suponhamos que na sua casa o seu tributo fosse 10 mil reais. E quando chegasse o publicano lá, ele ia dizer que era 20 mil, 30 mil. Ele fazia a conferência dos 10 e os outros ficavam para ele. Daí a ideia de que o publicano era um partido que era de alta corrupção, diferente dos fariseus, que eram os separatistas e que eram considerados a nata intelectual de Israel. Já os essênios foram aqueles que, como disse Oscar Schein no seu livro A Sombra do Templo, eles saíram de próximo do templo e foram lá para o deserto, e alguns até chegam a confundir dizendo que João era da escola dos essênios, quando a Bíblia não dá essa afirmação, ok? Mas eles saíram de próximo do templo, foram fazer a sua escola no deserto por conta da corrupção do templo naqueles dias. E aí, quando você fala dos publicanos, você vê os camaradas que estão traindo os seus próprios irmãos, seus conterrâneos. Só que é interessante no texto que o Zaqueu faz uma programação. Eu vou ver Jesus. Mas quando Jesus chega próximo dele, a Bíblia diz que Jesus olhando para cima. Isso é marcante, porque ele diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ir à casa de alguém no contexto judaico é relacionamento. Eles estão murmurando, ele vai para a casa de um homem pecador, mas quem não é pecador? Quando chegam à casa de Zaqueu, ele começa a dizer, vou pegar a minha posse e vou distribuir metade para os pobres. E se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Onde que um ladrão vai dar metade do que ele tem? Pelo contrário, ele vendo você ter muito, ele quer tirar. Você vai lembrar de algum nome por esses dias aí. Lembrou? Então, porque na verdade o Zaqueu, ele entende a graça do que é o evangelho e a oportunidade de ter Jesus tão próximo dele, ele diz assim, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu ludibriei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Irmão, o cara tem que ter muita moral para, diante de toda a verdade que é Jesus, dizer assim, se eu falhei alguma vez, eu vou restituir. Aí Jesus diz para ele assim, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O grande problema dos nossos dias é gente dizendo que Zaqueu era ladrão, falando que Zaqueu tocava o terror, quando na verdade ele era chefe dos publicanos. Ele andava no meio da ladroagem sem ser ladrão, porque o próprio texto denuncia a sua, como é que eu diria, a sua identidade de caráter, que ele era puro. Ele era publicano, fazia parte do partido, mas não comungava das ideias daquele partido. Espero que esse texto bíblico, rapidamente aqui falado, que é muita coisa que tem na Bíblia como tesouro eterno, Deus possa, através do Espírito Santo, trazer luz ao seu coração e ao seu entendimento. Pode fazer como os nossos amigos, envie a sua curiosidade, o texto que você tem dificuldade, e aqui nós vamos abrir falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar
mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.